Vou só... Família Toto, feliz dia no planeta Terra, sejam todas bem-vindas. Esse é o nosso terceiro encontro ao vivo da Mentoria 2. E hoje eu vou falar sobre a vítima, esse lugar, essa frequência da vítima, tá? Vou falar um pouco dela. Vou conectar, aproveitar que eu vou falar sobre essa frequência da vítima, e aí vou falar um pouco sobre a frequência da prosperidade, tá certo? Vou falar da frequência da prosperidade, da correlação dessas duas frequências, né? Que na verdade elas não andam juntas, né? Na verdade elas atrapalham a frequência da vítima. E aí vou fazer uma... Lembra que no nosso encontro anterior eu fiz uma atividade com vocês, uma vivência, eu guiei vocês? Aí nessa aula de hoje também eu vou fazer uma atividade guiada, tá bom? Onde eu daqui, com a colaboração de vocês daí, vamos remover alguns padrões de escassez, tá bom? Então vem dinheiro aí 2022, né? Já que entramos falando de Gessara, eu falei, olha como é que tudo está no campo, né? A Fabi veio trazendo, né? Essa questão aí, perguntando algumas coisas, e a aula já estava programada. Então, isso quer dizer também que está tudo aí para todos nós acessarmos, tá bom? Eu vou pedir para vocês manterem o microfone desligado, só para ficar bom aí para quem vai assistir, né? Depois a aula gravada, tá bom? Então, vamos lá. Frequência, né? Vocês aí já estão aí afinando os instrumentos para... Qual instrumento? Do pensamento, do sentir, para compreender e ampliar a percepção cada vez mais sobre frequência, né? Tudo no universo é energia, frequência e vibração. Então, a partir do momento em que a gente se conecta com algo, a gente está se conectando com a frequência desse algo. E nós achamos importante, aí quando eu falo nós, né, porque não é uma decisão só minha, o conteúdo que vai vir, a informação que vai vir. Eu falo conteúdo, mas é informação é luz. Mas parte dos mestres, né, dessa egrégora. Então, foi dito que hoje era importante a gente falar sobre isso, porque essa discussão no coletivo, ela vai aumentar, tá? Essa discussão de vítima vai aumentar no coletivo. Então, quem estiver preparado não vai ser afetado, né, por essa narrativa, por esse discurso. Então, vamos lá. Para contextualizar, né, a vítima é alguém que sofreu algo, ok? Alguém que sofreu algo por uma outra pessoa, certo? Humanamente falando, dentro dessa existência, todos nós fomos vítimas em algum momento. Para haver uma vítima, precisa haver um agressor. E, infelizmente, né, todos nós passamos por isso, ou quase todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Eu não vou entrar aqui em justificativas, o porquê que isso acontece, tudo, porque lá nas nossas aulas do Fundamento tem bastante explicação lá, né? Como que a gente faz as conexões, como que a gente entrega os papéis para as pessoas e como que a gente é programado para acreditar em certos conceitos. E aí a gente acredita nesses conceitos, né, nessas histórias, e vai trazendo para a nossa vida. Então, o que acontece? A vítima, aí eu não estou falando de uma pessoa específica, tá, gente?
Vou falar da vibração, da frequência, tá? A vítima é uma pessoa, né? A vítima, perdão, vamos voltar, depois a pessoa. A vítima é uma frequência onde a pessoa que está conectada, as pessoas que estão conectadas com essa frequência, ela costuma achar que o destino é absoluto. Alguma história na cabeça dela, né, conta essa narrativa, e que é um destino absoluto, algo que não pode ser mudado. Tá certo? Então, é uma pessoa que, embora acredite no destino, e a gente pode falar assim, nossa, mas o destino é feito pela fonte criadora, então a pessoa pode associar, aí eu vou usar o nome de Deus aqui, só para exemplificar. Então, a pessoa que se conecta com a frequência de vítima, ela inclusive, para justificar-se, numa busca até de uma compreensão, mas com uma estratégia não tão boa assim, ela também começa a achar que foi Deus que determinou aquilo na vida dela. E essa é um tipo de pensamento completamente arraigado, inclusive na nossa cultura brasileira, né? Onde nós fomos aí, disseram que descobriram o Brasil, né? Enfim, todo esse contexto, toda essa história, né? De exploração, de escravização, que é o que a gente vê aí em muitas coisas da história da humanidade, ok? Então, a vítima, a frequência da vítima, ela traz todo tipo de infortúnios inimagináveis. Vou citar alguns. Além de doença, de desarmonia nos relacionamentos, também há escassez. Como eu já falei bastante de relacionamentos, assim, nos últimos tempos, hoje vamos falar, então, de prosperidade, porque nós não vamos falar de escassez, porque nós não vamos dar espaço para ela, certo? Quando eu uso a palavra, é com o único intuito da gente fazer essa comparação, né? Fazer esse parâmetro aí. Ok. Então, o que acontece? Essa frequência da vítima, além de trazer junto à frequência da escassez, por que escassez? É só financeira? Não. Porque a escassez, ela nasce da falta, de que algo está faltando. Então, a vítima, a frequência da vítima, né, que traz os acontecimentos dessa frequência, né? Então, ausência de segurança, ausência de pertencimento, ausência de fé. Porque mesmo uma pessoa acreditando que isso seria um desígnio de Deus, aconteceu porque Deus quis, esse não é o verdadeiro Deus, né? Porque nós já sabemos que a fonte criadora, Deus Pai Mãe da criação, nos criou para a alegria, para o êxito, para a vitória, para a saúde, para o amor, para a luz. Nós somos esse projeto original. Então, essas outras informações que eu vou trazendo aqui, por exemplo, como essa da vítima e da escassez, é uma frequência que ela entrou no planeta, na nossa e na nossa vida no geral, né, através do sistema artificial, através dos ensinamentos do sistema artificial, ok?
Então, o que acontece normalmente para entrarmos numa frequência de vítima? Imagina assim, tem uma pessoa lá contando uma história pra gente. Não vou nem falar que é a gente, tá? Vou falar que é uma outra pessoa. Tá contando uma história de algo que aconteceu com ela. Algo triste, normalmente, né? E aí, normalmente, quando ela tá contando, ela tá com muita raiva do agressor. Ou seja, o agressor é aquela pessoa que causou aquele infortúnio para a pessoa, ok? Então, dentro disso que eu tô falando, se você parar um pouco para pensar, lembra aí, puxa aí na tua memória algum evento, alguma situação onde uma pessoa estava contando algo sobre ela, dela como vítima, e como você se sentiu. Normalmente, se a nossa consciência observadora não estiver ativa, a gente vai para o acolhimento, acolhendo essa pessoa. Daqui a pouco eu falo um pouco mais do acolhimento aí. A gente acolhe essa pessoa, fica com raiva da outra junto com ela, e daqui a pouco a gente está começando a achar que a vida realmente é injusta, que realmente isso pode vir a acontecer com a gente, ou com as pessoas que a gente ama. Olha que outra coisa interessante. Normalmente, quando uma pessoa está, vamos dizer assim, bem envolvida nessa frequência de vítima, acontece também uma outra coisa, que é o quê? Ela realmente... Espera aí só um pouquinho. Ela acredita realmente que não tem saída, porque ela lembra que eu falo assim, aquilo que a gente coloca a nossa energia, nossa atenção, nossa fala, aquilo cresce e vira gigante. Então, como a frequência da vítima está colocando toda a atenção nela, toda a atenção dela no que aconteceu, ela está completamente envolvida naquilo. E o que ela faz? O que ela faz? Ela sai sempre distribuindo essas histórias do que está acontecendo com ela, e quando alguém apresenta uma solução para ela, ela não quer, porque ela não vê como verdade. Porque a pessoa que se conecta com a frequência da vítima e não aciona a consciência observadora dela, ela elimina da vida dela qualquer tipo de ajuda. Porque, veja bem, a ajuda está disponível para todos nós, todos. A luz, o amor e a cura está disponível intermitentemente para todos nós, 24 horas do dia. Não é só para a Rê, não é só para a Jana, não é só para a Teca, não é só para a gente aqui. Tá bom? E aí, normalmente, o desenvolvimento disso é assim, quando essa pessoa, então, está contando a história para uma outra, então a vítima está contando uma história para outra. Se a outra pessoa não tiver com a consciência dela ativa, ela entra na frequência e começa a achar também que o mundo é injusto, que acontecem coisas que estão fora do controle dela. Imagina o retroceder que é achar que realmente existe algo que está fora e que é maior. Olha o perigo disso. Certo? E aí, normalmente, elas estão, né? A pessoa que está conectada à frequência da vítima, ela está fechada para a solução, porque ela fica remoendo aquela história, contando para outras pessoas. E aí, vamos falar de pessoas como nós, como a maioria de nós, que
que o nosso propósito é o servir, é ajudar, né, auxiliar as pessoas a trazer clareza para a vida delas e discernimento para a vida delas. Algumas pessoas chamam esse papel de terapeuta, então nós temos muitos aqui com a gente, né, na jornada TOTS. E a gente tem também amigos e familiares e tudo mais, né? Então, qual é um outro risco dessa frequência? Ela puxa energia, ela suga energia vital. Porque como a pessoa que está na frequência de vítima, ela não consegue produzir energia própria, né? Como assim a gente produz energia própria? Ah, vai lá para frente do espelho e faz o mantra da gratidão para ver o quanto de energia a gente fica quando isso acontece. Quando a gente vai fazendo os nossos decretos internos, olha o quanto de energia a gente gera. Quando a gente está fazendo algo que satisfaz a nossa alma, que vem da nossa alma, olha o quanto de energia que isso gera. Então, a gente não precisa ir lá e tirar a energia do outro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está ali na frequência da vítima, reclamando daquela situação há vários momentos, X anos, e várias pessoas passaram pela vida dela, vários anjos, vários seres de luz, vários trabalhadores da luz, buscando ajudar, mas esse portal está fechado, porque abre de dentro para fora. Como assim então? Então não é para a gente ajudar? Não, existe a maneira de ajudar. E aí quem já se conectou com o curso Cura Energética Arcturiana, tem lá a forma como a gente faz o atendimento com as pessoas. A energia que a gente coloca ela, a energia que a gente se coloca numa situação que a gente está atendendo e está ouvindo as questões das pessoas. E conforme a gente vai ficando craque, né? Com essa questão de afinar o nosso instrumento, o nosso campo eletromagnético com o campo quântico, ou seja, com a inteligência divina, a gente vai percebendo esses aspectos muito rápido, e não é julgamento, é discernimento. Julgamento é quando eu falo assim, nossa, o sol além de estar quente, é chato ficar assim, porque é calor, porque é isso, porque é aquilo, nossa, aquela moça está usando aquela roupa, porque ela deve ser isso, porque deve ser aquilo. Isso tudo são julgamentos. Discernir é olhar para a realidade sem dourar a pílula. É olhar e ver. Isso é um copo com água. Ponto. Compreende? Então, isso é muito importante. Por isso que eu trouxe para o nosso encontro de hoje, porque eu sei que muitos de nós aí trabalham auxiliando as pessoas, né? E tem pessoas que elas até pedem o auxílio, mas quando elas estão na frequência da vítima, elas não conseguem ser ajudadas, nem por arcturianos, pleiadianos, seres de Sírios, Cristo, Mãe Maria, Kuan Yin, Miguel Arcanjo, porque ela fecha o campo dela, cria uma armadura mesmo, mas não uma armadura no sentido assim legal da palavra, que seria um escudo, né, contra os inimigos da causa divina. Mas ela cria para ela. Então a gente vai falando com ela, com a pessoa, entra por aqui e sai por aqui, e a gente sai esgotado. Quem nunca passou por isso?
Outra coisa da vítima, da frequência, né? É que assim, não reconhece a frequência da gratidão, não reconhece a frequência da alegria. São pessoas que não agradecem a vida e a existência, a alimentação, aonde dorme, assim, o que eu falo que é o mínimo, mas é o tudo, né? Ter uma caminha gostosa, ter nossa alimentação, né? A autorrealização é algo que a gente vai encontrando realmente. Fica fechado o campo. E aí essa pessoa, ela se alimenta então da energia das outras pessoas. Aí quando eu falo da frequência da alegria, isso, Teca, só reclama. Só. E aí, o que acontece? Quando temos uma pessoa assim muito próxima nos nossos relacionamentos, né? Muito próximo. Inclusive, a alegria é um fator que incomoda a pessoa que reclama. Então, além dela reclamar, ela começa a sentir inveja. Inveja é verdade, tá, gente? Não é invenção humana, não. Inveja é uma frequência. E se você tem se nós temos uma pessoa dentro do nosso ciclo com inveja, e essa pessoa tem acesso ao nosso campo eletromagnético, ou seja, ela tem acesso aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, né? Ela tá ali no nosso dia a dia, alguma coisa. O que acontece? Ela coloca essa frequência dela. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a coisa tá vindo tão legal aqui, de repente desandou. Ou então os altos e baixos, tá? O que fazer? Né? A gente já foca logo na solução. Identificou o que fazer? O círculo de proteção. Entregar o que é do outro. Se a pessoa está só reclamando, é porque ela não quer a solução. Compreende? É olhar para a realidade sem dourar a pílula. Por que é tão importante isso? Porque nós temos a nossa bateria de energia e essas pessoas sugam energia, energia vital, a alegria. E aí, o que acontece? Vai direto para nossa prosperidade, para nossa abundância. É. E isso é mais comum do que o que a gente imagina. Então, assim, para a gente não entrar naquela de medo, ó, não é para entrar na frequência do medo com a informação que eu estou trazendo. É para entrar na frequência da libertação, é para entrar na frequência da cura. É. Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essas pessoas, né, que estão reclamando, mas não querem solução? A gente entra para o nosso templo interior, através da nossa oração, da nossa meditação, dos nossos decretos, e rompe esse laço energético que ligou, porque pode ser dessa vida, da existência simultânea numa outra dimensão, a gente não vai ficar só pensando nisso. Então, a gente faz essa conexão para que a gente tire do nosso campo toda a frequência de vítima. Para não entrar em ressonância.
Tá fazendo sentido? Alguém quer fazer uma pergunta? Ou quer trazer algo para clarear? Porque depois eu vou... Tá. Você quer falar, Jana? No áudio aí, no vídeo? Ou quer só a pergunta aqui? Que aí eu leio de novo. Acho que é só a pergunta mesmo. Tá. Ok. Aí a Jana perguntou assim, né? E quando nós estamos nessa frequência? Jana, eu vou dizer uma coisa assim, não como uma afirmação de verdade absoluta, porque nunca foi a minha linha, mas como uma contribuição mesmo de vivência, né? De caminhada, tá? A gente, principalmente nós terapeutas, a gente acolhe as pessoas que estão com problemas num dado momento, né? Então é natural essas frequências, né? Ou especificamente a frequência do vitimismo ficar rondando os terapeutas, os trabalhadores da luz, os mensageiros, né? Porque também existem as pessoas que estão com o corpo físico, como nós, né? Os seres como nós que estamos no corpo físico e seres que não estão no corpo físico. Então, não é só a presença física. Então, o que a gente faz? Através da nossa oração, através do nosso decreto, a gente decreta o rompimento com essa frequência. Seja em que escala ela esteja, seja de quem for, né? Aí é aquele momento que a gente entra para o nosso templo, né? Sagrado, que é a gente mesmo em primeiro lugar, e faz isso, tá? Para que a gente possa caminhar aqui nessa terra, auxiliando sim as pessoas, quem chegar, mas sem conectar. Aí, para responder, quando somos nós? E quem disse que somos nós? Isso advém do nosso próprio trabalho. Vai ficar cada vez mais claro para vocês essa mão dupla do campo quântico. É porque nunca nos ensinaram a devolver o que é do outro. Porque é politicamente incorreto e também dentro dos dogmas e de doutrinas da maioria das religiões, principalmente ocidentais, né? Assim, é também proibido, sabe? Então não foi nos ensinado a fazer isso, porque a gente sente culpa se não ajudar o outro. A gente sente culpa se não rolar na lama com o outro. Porque esse outro que está nesse outro corpo, também tem toda a questão, também é um espelho. Então, nós vamos estudando várias coisas e que confunde a mente dentro das decisões que, como consciência, temos que tomar. A gente fica com o que é nosso e devolve o que é do outro. Senão vai ficar muito pesada essa jornada aqui, principalmente a partir deste momento. Momento 2022. Respondi, Jana? Clareou aí? Alguém aqui, gente, já teve uma experiência dessa? De você dar 297 soluções para a pessoa e ela continuar reclamando? Todas as soluções possíveis e viáveis, inclusive para ela, e ela ficou reclamando?
Então, essa frequência da vítima é uma distração para tirar o nosso foco do propósito da nossa alma, porque quanto mais a nossa alma está feliz por estar realizando o que ela veio realizar, aí os inimigos da causa põem essas pessoas no caminho. Porque estamos no campo conectado a tudo. Lembra que eu falo que nós somos co-criadores? Eu não falei que nós somos criadores. A gente não cria nada. Amores, a gente não cria nada. Aqui nessa dimensão, aqui como nós estamos agora, nós co-criamos. Então, existe a frequência aí do vitimismo, da vítima. Ela tá aí. Ela tá aí. Aí, sei lá, de repente entramos lá na estação do trem, compramos o bilhete errado e entramos nela. Beleza, desce na próxima estação e volta. Pega a estação para alegria. Sabe? Ok. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Porque aí eu quero passar a falar aí da... Fabi, vem. 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 É isso mesmo. Vem para nos distrair. Porque, de um modo geral, vem com pedido de ajuda. Quem resiste um pedido de ajuda? Duvido que uma de nós aqui resiste um pedido de ajuda. Não resiste. Aí a gente está achando, né? Está acreditando que a pessoa realmente está precisando de ajuda e depois de 297 soluções, a pessoa continua dizendo não. Te entendo, claro. Tá? Então, olha o que eu vou falar. Não podemos trazer 100%. Por exemplo, quando aparece uma pessoa reclamona na nossa vida... Ah, tá, entendi. Como funciona o campo e todos nós estamos conectados, o que nós precisamos aprender e afinar aqui, principalmente agora nessa jornada, é ficar com o que é nosso e entregar o que é do outro. Sabe? Eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas que, apesar delas estarem passando por questões extremamente delicadas, elas não perderam a fé. Eram pessoas extremamente agradáveis. Então, não justifica. Não justifica, né? Então, até dentro de algumas terapias breves, assim, que eu conheço, a gente tem uma técnica para não deixar a pessoa se alongar muito ali naquela situação, tá? Então, uma distração. E aí, quando você fala assim, né, Fabi, você trouxe assim, quando a pessoa fala assim, porque só você me entende, a pessoa que está conectada com essa frequência da vítima, ela sabe muito bem manipular, tá? Manipular e controlar. Então, eu trago essa informação hoje. Eu falei várias palavras aqui que eu não uso há muito tempo, né? Que são palavras, eu sei que tem uma assinatura energética um pouco mais, né? Reclamação e tal. Mas é necessário e faça a sua escolha, toma a sua decisão hoje, agora, de devolver ao outro o que é do outro e ficar com o que é seu. E como que você pode fazer isso? Lá no Fundamento, hoje eu vou liberar mais aulas para quem ainda não tem todas. Ativar a consciência observadora. É 24 horas por dia, tá? Ela é ativada. É assim que nós sabemos o que é nosso e o que é do outro.
também para a gente não correr aquele risco, né? Que também tem uma armadilhazinha assim, né? Aí fala assim, nossa, mas eu cocriei isso. Sim, cocriou, você entrou nessa frequência. Mas não fica remoendo. Identificou? Muda a frequência. Porque estamos humanos. Estamos passíveis de ficar um pouco, às vezes, confusas. Porque é uma energia que traz confusão mental. Vocês já ficaram perto de uma pessoa reclamando 1 hora? Como é que ficou a cabeça de vocês? Ficou 100%? É uma frequência que desalinha a chácara e que traz confusão mental, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta sobre essa? Selene, seja muito bem-vinda, vi que você chegou agora, depois você está gravando, aí depois você assiste, tá bom? Um pedacinho aí, mas o que você vai ver daqui para frente não vai precisar tanto dessa primeira parte, mas quando você ouvir, você vai fazer esse link, tá bom? Ju, a Ju tá falando aqui, a Teca também, que deu dor de cabeça, né? E aí, como o sistema artificial ensinou um monte de baboseira pra gente, tô demais hoje, gente, olha a palavra que eu tô usando, ensinou vários conceitos errôneos a respeito da vida e da existência, ou seja, é bonitinho, né, para resumir baboseira. A gente se sente culpada por dar basta. E, meus amores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Criem coragem de dar basta. Porque senão, quem vai se desgastar é você. Porque quem quer que sofra, não encontra. Quem quer solução, encontra. Quero partilhar com vocês assim uma coisa que me aconteceu essa semana. Tá bom. Selene, a gente pode deixar para no finalzinho? Pode ser? Não, eu achei que estava terminando aqui, desculpa. Não, imagina. É porque terminou a primeira parte do que eu estou falando. Agora eu vou para a segunda, tá bom? Desculpa, querida. Imagina, Flor, imagina. Passou. Tá bom? Ok. Botei as bolas aqui. Tá bom, maravilha. Ai. E a gente não precisa sentir culpa, tá? Eu sei que eu falei isso quase o primeiro 18 aulas quase falando isso aí no fundamento, sempre, mas agora é a hora mesmo da gente se apropriar disso e colocar em prática, tá? Colocar em prática, ok? Então, dentro dessa energia, né, falta. Então, vitimismo é falta é escassez. Então, você pode ver que, normalmente, a pessoa pode até ter bens, pode até ter dinheiro, recurso financeiro, mas a vida dela não é bela. O que é uma vida bela? Quando a gente olha para uma pessoa, mesmo que ela seja, vamos falar assim, humilde, a gente vê a beleza. Porque o belo vem da alma e ela expressa isso na vida dela. Sabe? Então, é uma frequência de escassez, de falta. Aí, falta, quando a gente... Aí, essa frequência da escassez e da falta é completa ausência de fé. Não é julgamento, é constatação.
tá? É uma constatação. Então, e elas andam juntas ali. Elas caminham juntas. São amigas, sabe? São amigas, sim. Tipo a gente aqui, Que prima. tá? Então, elas andam juntas e querem trazer mais pessoas ainda. Tá certo? Querem trazer mais pessoas ainda. E aí, sem essa energia vital, que a gente alimenta ela e expande ela através da gratidão e da alegria. Sem essa frequência, a gente não gera prosperidade, a gente não gera abundância. Por quê? Porque a gente não vê. É só por isso. Porque a abundância e a prosperidade existe para todos. Mas essa frequência da falta, que caminha junto ali com o vitimismo, entendeu? Impede a pessoa acessar e vivenciar a abundância e a prosperidade. Porque normalmente, olha como é que é o padrão. E isso que eu falar, a gente pode aqui identificar em menor ou em maior grau dentro da gente. E vai ser bom identificar isso. É sempre uma bênção quando a gente encontra uma sombrinha nossa. Um padrãozinho que tá lá ainda do sistema artificial, que a gente, por descuido, deixou lá. É uma bênção, sabe por quê? Porque é uma oportunidade de limpar. Certo? Então, a pessoa reclama que está tudo caro, ela compra com medo de não pagar. Ela paga, aí, por exemplo, vamos supor, a pessoa faz a prestação. Gente, estou falando tudo dentro da, né? Aí dessa frequência da falta, tá certo? Aí ela como ela está acostumada a reclamar, então ela compra e nada satisfaz ela, porque ela está sempre reclamando e não reconhece. Aí ela vai reclamando que aquilo não serviu a ela. Então, é uma frequência realmente de ingratidão. Então, ela paga com medo, ela tem medo das pessoas darem calote nela. Ela paga uma conta achando que não vai ter dinheiro para pagar outra. Ela acha que todo mundo quer enganar. Então, todas essas palavras, tudo isso que eu estou trazendo aqui, é tudo dessa frequência. E aí, é uma bênção quando a gente reconhece em algum momento. Porque é a oportunidade de remover. E todos nós, meus amores, temos essa frequência em menor ou em maior grau. Por quê, Rê? Lembra que nós temos os nossos ancestrais, nossos antepassados, e a gente foi adquirindo, né? Vai passando de geração em geração, os padrões, tudo que a gente aprendeu do sistema artificial, né? Então, o que eu vou fazer agora? Alguém quer fazer alguma pergunta específica a respeito aí dessa frequência, da falta que gera, né, o corte da prosperidade e da abundância? Porque aí eu estou caminhando para finalizar, fazer a meditação guiada, atividade guiada, não vai ser bem uma meditação, mas atividade guiada para a gente encerrar. Fez sentido aí o que eu falei, gente, da falta, da prosperidade? Vocês identificaram aí alguma coisa no passado de vocês ou na vida de alguém? Quem mais aí identificou num passado distante? Porque nós não somos mais as mesmas, né? Identificou em alguém? Em mim mesma eu já identifiquei várias vezes, né?
ainda me pego. Aí eu ativo a consciência observadora, né? E aí você chega no mercado, realmente as coisas estão em valores altos. Dobraram de preço. Dobraram de preço. E aí, quantas vezes eu chego no mercado e vejo um pacote de 5 quilos de arroz? Meu Deus, como isso tá caro! Aí isso aqui que acontece, Teca? Porque o sistema artificial, ele faz muito bem o trabalho dele. Isso é trabalho do sistema artificial. E ele faz isso para quê? Para deixar a gente reclamando. Para deixar a gente achando que a vida é injusta. Mas imagina, eles fazem o trabalho dele perfeitamente. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho também perfeitamente. Sim. Já sabe que é para isso, para reclamar mesmo. Gente, eu não acreditei, eu vi gasolina de 7 e poucos reais, é isso mesmo? 8. Chegou a 8 em algum lugar aí. Uau! Eu ouvi que chegou a 8. Como pode melhorar? Olha que interessante que a Teca me abriu aí, então, a oportunidade de falar. O sistema artificial está trabalhando. Aí sobe o preço, que é o quê? É real, não é fantasia, é real. É real. Para quê? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas essa vida é injusta mesmo. Então eu não vou ter... Será que eu vou ter dinheiro, então, para comprar as minhas coisas? Porque eles estão fazendo o jogo dele. O sistema artificial está fazendo o jogo dele. E se caímos nesse jogo, já era. É o lodo, é a lama lá do cavalo lá que eu postei. Ô, Rê, eu aprendi, eu não lembro exatamente onde, né? Eu uso muito isso. Eu ativo a consciência observadora e falo assim, quando eu vejo algo que dobrou de preço, eu falo, nossa, bom, dinheiro eu tenho, mas eu escolho não comprar agora. Então, para eu não ficar como tá caro, eu falo assim, não, dinheiro eu tenho, mas eu escolho não comprar agora, fica aí. Eu aprendi com alguém, nem me lembro quem foi uma terapeuta aí da vida, não lembro, não sei se foi a Elaine, que foi. Então eu falo assim, eu dinheiro, assim, trabalhando a escassez, eu não sei, para mim tem funcionado, porque a partir do momento que eu falo isso, eu não volto mais a pensar, ai meu Deus, eu não vou ter dinheiro para comprar isso. Será que, né? A gente só não pode trabalhar a escassez, só te fazendo um alinhamento aí. A gente trabalha a prosperidade, a gente trabalha a abundância. A escassez a gente... Né? Consciência observadora. Consciência observadora. Consciência observadora. Porque às vezes eu vejo as pessoas assim se dedicando a outras pessoas, se dedicando mesmo assim energeticamente, financeiramente, sabe? Se doando para pessoas que estão ali no papel de vítima. Aí a pessoa que está se doando afunda porque é um lodo, né? A pessoa vai te puxando junto com ela, né? E aí vai precisar de ajuda para sair daquilo, né? E não é que demora, é a velocidade da luz, mas aí entra a questão depois da consciência observadora, aí vai passar pela culpa, aí vai ter que fazer o Ho'oponopono para si. Não é a questão da vítima. Nossa questão não é com ela, nossa questão é com a gente. Do auto-perdão, de falar assim, nossa, caí nessa historinha, tá? E às vezes é uma pessoa que está reclamando e não toma atitude. A pessoa reclamou e não está tomando atitude, está com o mesmo padrão, temos que ter atenção com isso, tá? Temos que ter atenção, fazer esses cortes energéticos, porque a partir do momento que a gente faz isso dentro, essas harmonizações energéticas dentro, ela se manifesta fora, né? Para não entrar em briga, não entrar em discussão, porque às vezes é uma pessoa muito perto, às vezes é uma pessoa das nossas relações, que cortar relações não é tão possível assim, mas energeticamente a gente consegue aí fazer um bloqueio para não roubar a nossa energia. Nossa, eu tô demais hoje com as palavras. Ô, Rê, e eu posso, por exemplo... Mais claro do que isso...
né? Eu tenho um caso, assim, que agora eu acredito que eu cortei porque eu não fiz algo para ela, então eu não sou mais a boazinha que ficava ouvindo. Aí ela simplesmente não pediu mais conselho, não falou, eu falei, não pode melhorar, né? Mas assim, quando vem essa pessoa, 1 hora, 2 horas, 3 horas no telefone, falar, passando suas vivências. E aí ela me suga, né? Eu posso fazer o mantra, por exemplo, para essa pessoa, e eu corto esse cordão energético, como que eu faço? Você faz o mantra para você, porque o que você fizer para ela, ela tá fechada. Não, eu falo assim, eu imagino essa pessoa e faço o mantra. Dentro da cura, né? Não vai. Não, né? Você está dando sua energia. Compreende o ponto, gente? Vocês estão compreendendo o ponto que eu estou chegando hoje com vocês aqui com a gente? A nossa energia ela é fundamental na nossa vida para as nossas realizações. Você pode até fazer, Teca, sabe? Se você se sentir bem, mas saiba você que a pessoa está com um muro em volta dela. Não vai pegar, está fechado. Não. Posso compartilhar só, já que está falando sobre as reclamações. Hoje eu estava atendendo uma consulente que ela está nesse processo de reclamar já faz 1 ano e meio, mais ou menos. E aí a gente trabalha com a cura arcturiana, daí ela buscou a cura prânica, ela celebrou a ayahuasca, ela celebrou o cacau, ela foi para o reiki, ela isso, ela aquilo, e daí hoje ela estava falando que nada funciona e tal. E aí eu lembrei de acho que foi uma aula onde tu trouxe que traz essa intenção de cura para aquilo que tu se propôs a fazer e intenciona que aquilo já aconteceu, senão fica nessa coisa mental de procuro isso, aí todas as terapeutas, desculpa, perdão da palavra, são uma bosta, mas na verdade é ela que não quer, né? Ela quer continuar nessa reclamação. Outra psicóloga, e eu acho que são, sei lá, são 7 ferramentas diferentes, todas as semanas, com diferentes profissionais. E aí nada acontece. É claro, não vai acontecer, porque ela criou o muro, né? Criou o muro. E, Ju, gratidão pela tua contribuição, e olha a riqueza que a Ju trouxe para a gente. Nós vamos encontrar essas pessoas nos meios terapêuticos. Gratidão, Ju. Não é porque a pessoa está consagrando a ayahuasca, não é porque a pessoa está fazendo reiki, ou qual seja. Pessoal, não é brincadeira, eles estão por todas as partes. E aí, quando chega no meio terapêutico, que a gente está lá e a gente fala, nossa, então vou ajudar, vou isso, vou aquilo. Sabe o que essa pessoa está fazendo, meus amores? Sugando a sua energia. Então, a irmã Rê hoje aqui precisa dizer isso para todos. Vamos cuidar do nosso potinho de ouro, que é a nossa energia. Se a pessoa intencionar, se ela decidir, olha, ela vai ter ajuda. Quando ela decidir, quando ela intencionar. Agora, enquanto tiver nós, entre aspas, bobinhas, né, que fomos ali, né, doutrinadas nos dogmas da culpa, ajudando, precisamos saber, gente, que energeticamente isso, teoricamente, fica até bonito. Então a gente tem que ajudar até... Não, a gente não tem que ajudar até. Dentro do campo quântico, se a pessoa está fechada, ela não vai receber. E aí essa preocupação que a gente, né, essa energia que a gente emana para ela, está saindo da gente, a gente está alimentando uma pessoa para nos roubar energia e roubar energia de outras pessoas. Pasmem, no meio espiritual e terapêutico existe muitos. Gratidão por trazer e poder eu falar isso. Então vamos tomar
nossas medidas, tá? Nossa força, nosso poder de decisão e de escolha, o que que a gente faz com essas pessoas. Mas não é para amar incondicional? Gente, isso tem nada a ver com amor. Eu continuo amando todas as pessoas chatas e reclamonas que eu conheço, que tem algumas que não podem sair porque fazem parte, assim, entendeu? Mas eu só não dou bola. Não brigo, não alimento. Tá claro que a pessoa não quer sair de lá. Não é injustiça, é justiça. Justiça divina está sendo aplicada. Gente, quem quer, pede, intenciona, faz a tarefa de casa, acontece as coisas. E essas pessoas, elas não querem resolver o problema, não quer. Compreende? Não quer, elas estão felizes, assim. Eu lembro no Essa começo aula do ano. podia ser a aula da sinceridade, né? Colocar assim no... Ó, gente, essa é a aula da sinceridade, assistam. Isso já aconteceu, né, da minha família, com a minha mãe, assim, de querer, tipo assim, vou ajudar. Aí, na hora de receber a bênção, ué, mas se acontecer isso, vai acabar com o meu problema? Gente, olha só, Fabi, falei ainda agora, né? A vítima é uma energia de manipulação e de controle para sugar energia. Sim. É. Foi bem assim. Lá na minha família sempre tinha um banheiro que precisava de reformar, não estava legal, né? Eu pensei, ok, vamos reformar. Fui, ok, paguei para reformar. Gente, mas vai ter gente na minha casa, vai ter Covid, que não sei o quê. A energia foi tão assim. O carro da pessoa que foi fazer o banheiro estragou. Material não chegou, não terminou o banheiro. Tudo pago, porque É impressionante, gente, a energia. assim, É. porque não queria. Aham, não quer. E aprendi. Não oferece, não ouve. As pessoas querem ficar daquele jeito, pode ser sua mãe e seu pai. Tem que respeitar. Ok. Respeita, É. E respeita. assim, gratidão pela sua contribuição, é isso mesmo. E olha só, gente, interfere, como a Fabi está falando, interfere na manifestação. Tinha dinheiro, tinha mão de obra, tinha Tinha projeto pessoa para e fazer. não se concretizou. Por quê? Porque interfere. A bênção não chega. A bênção não chega. E por que a Rê está compartilhando tudo isso com vocês? É porque tem tanta coisa maravilhosa acontecendo no mundo, tem tantas pessoas incríveis para encontrar, tem tantos momentos maravilhosos para viver. Vai precisar de tanta energia, a energia vai ser renovada através desses encontros, que aí é a hora da escolha. Tirando essas frequências, tirando essa energia, a gente abre esse espaço para o novo, tá? Gente, são quase 10 horas, né? Mas vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês ficarem numa posição aí confortável para vocês. Se quiserem desligar um pouco a luz ou diminuir para o ambiente ficar agradável, tá? E aí, quando eu terminar, eu vou chamar vocês de volta e aí a gente encerra, tá bom? Essa aula eu já vou disponibilizar ainda hoje aí para quem chegou um pouquinho depois e para quem não assistiu, de repente resolve assistir mais tarde, tá bom? Então, fechem os olhos.
Agora, imagine, sinta e visualize a luz divina que vem do Sol central da nossa galáxia. E a luz divina está entrando pelo topo da tua cabeça. E a luz divina vai preenchendo todo o teu campo eletromagnético. O teu cérebro, que é a ferramenta do campo do pensamento, vai preenchendo todas as células do portal do teu coração, vai preenchendo de luz, vai preenchendo abundantemente de luz, restaurando as suas emoções e apagando, removendo do teu campo emocional toda memória de escassez, de falta, da ausência da fé que ocorreu na tua vida em algum momento ou na vida dos teus antepassados. A luz divina continua percorrendo todo o seu corpo, todos os órgãos vitais, o pulmão, o fígado, o rim, a bexiga, os órgãos internos da mulher, o útero. Nesse momento, a luz divina está envolvendo o seu útero e removendo toda a memória de fome, de miséria, de abandono, por falta de recursos financeiros, seja seu ou seja dos seus antepassados. A luz divina continua percorrendo todo o seu corpo em busca de toda a frequência de dor, por não ter tido, por não ter recebido, por não ter concretizado, por a vitória não ter chegado. E todas essas frequências agora estão sendo encaminhadas diretamente para o centro de Gaia. Então essas frequências, elas saem pela sola do seu pé e vai direto para o centro da Terra, onde estão sendo recebidas agora, no coração rubi de Gaia. Mãe Gaia recebe todas essas frequências, todas essas memórias, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Ela transmuta no fogo divino do amor da mãe, da grande mãe, da mãe divina, da mãe cósmica. E essa mãe bondosa, generosa, em amor abundante e incondicional, nos presenteia agora, presenteia você com coragem, com discernimento,
com memórias de alegria, de vitória, de êxito, de saúde. E ela vai te devolver tudo isso, essa energia entra pela sola do teu pé. E vai percorrendo todo o seu corpo, preenchendo todos os seus órgãos vitais. Preenchendo todo o teu campo emocional. Preenchendo todo o teu campo mental. Abençoando e tirando do caminho tudo aquilo que você não viu e não ouviu, mas que ela estava lá vendo. Se conectando com a frequência da Mãe Divina, ampliando o teu discernimento, ampliando seu poder de decisão, ampliando a sua coragem, para que você nunca mais compactue com algo que não te pertence. Expande, expande, expande luz. Expande, expande, expande amor. Expande, expande, expande cura. Luz, amor, cura. Luz, amor, cura. Luz, amor, cura. Está feito. Está feito. Está feito. Agora vamos lentamente retornando à nossa consciência do presente, do momento presente, aqui e agora. Assim que se sentir pronta, podem abrir os olhos. Uau! Todas voltaram? Estão todas aí? Tá com carinha de choro, Jana? Ai, ai, como eu amo vocês, gente. É muito amor. Só amor para dar coragem para a gente falar o que tem que ser dito. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Não vou encerrar aqui, vou encerrar só a gravação, tá bom? E aí, quem quiser falar alguma coisa, a gente ainda fica uns minutinhos aí. E quem tiver compromisso, a gente já libera também, tá bom?